Olá pessoal, estamos de volta aqui com mais uma aula de CryEngine. Nesta aula nós vamos falar um pouquinho sobre a detecção de colisões no Flapboard. Então, iniciando aqui, vocês vão abrir o projeto Flapboard que a gente criou. Abrindo ele aqui, nós paramos exatamente neste ponto. Então, se eu der um play aqui, ó, eu tenho o impulso aqui da bola. Pressionando a tecla espaço, eu consigo já ter um score, né? O valor, ou seja, a pontuação aqui. Vou dar um ESC aqui, sair. Observe uma coisa, que eu deixei um debug aqui, ó, que vai marcando aqui que a bolinha está se movimentando apenas no eixo Z. Isso aí eu vou desabilitar ele aqui agora. Vou entrar aqui no Flowgraph, FG Main. Abrindo aqui o Flowgraph, vou dar uma maximizada. Observe que aqui eu tinha colocado esse display aqui, display message. Isso aqui só para o debug, né? Então eu vou deletar ele aqui, ok? Então agora já não tem mais aquela mensagem. Pessoal, para essa aula aqui de início, o que nós vamos fazer? Primeiro vocês vão criar aqui, ó, no Database View. Então quem não lembra, vem aqui no Tools, Database View, aqui, ó, e entra aqui no Game Tokens. Vocês vão criar mais um Game Token aqui com o nome de Bull is Dead. Vamos clicar aqui, ó, add, new, colocar o nome aqui de Bull is Dead. Ou seja, verificar se o player morreu, ok? Eu vou dar um OK. Automaticamente, assim que inicia o game, ele está como falso. Então, dentro do Flowgraph, a gente vai colocar isso aqui como verdadeiro. Ou seja, verdadeiro, ele vai fazer alguma coisa, uma ação. Então, vamos entrar aqui no Flowgraph. Lembrando o seguinte, eu poderia utilizar uma lógica nos canos, né? Porque a bolinha ela tem física e o cano também tem física. Então, assim que a bolinha bate no cano, já tem um efeito já. Ela já consegue ter esse atrito. Só que eu preciso colocar a lógica para detectar, para saber realmente se ele bateu no cano ou não. Eu tenho que colocar a lógica ou no cano ou no player. Eu vou preferir colocar aqui no player, porque o cano eu tenho aqui, ó, 4 canos, né? Então eu teria que colocar a lógica de um por um. Então, para não ter esse problema, eu vou criar a lógica aqui no Flowgraph do player. E o Flowgraph do player está aqui no FG Main. Então vou abrir e voltar nele aqui, já está aberto. Vou vir aqui embaixo e criar um comentário, um bloco de comentário aqui embaixo, logo, só para facilitar para a gente. Então aqui, ó, um comment box, e vou colocar o nome aqui de detectar colisão, sem acento, ok? Em inglês. Eu vou só aumentar um pouco aqui, que eu vou precisar de um pouquinho mais de espaço. Isso aqui a gente pode fazer aumentando conforme a necessidade, ok? De início aqui, vocês vão criar um start, um node aqui de início do game. Coloquei logo aqui. Nós vamos precisar de um node aqui de informação da entidade, né, do Flapboard. Então vou vir aqui, pressionar a tecla Q e vou procurar aqui por Entity Info. Ok? Então vou acionar aqui o Get. Vou vir aqui na CryEngine e selecionar o Flapboard. Selecionei, que é essa bolinha aqui. Vou vir aqui e mandar adicionar. Então, botão direito, Assign, né? Assign Select Entity. Está aqui o Flapboard. Nós vamos agora detectar a colisão. Então, vou clicar aqui, pressionar a tecla Q. Ou então pesquisar aí por Collision Listen.
E vou vir aqui no ID e mandar detectar aqui, ó. Porque o que acontece aqui, quem está detectando é o Flapboard, né? A bolinha, ela está colidindo com alguma coisa? Sim. Então aqui ele vai enviar para, ou seja, pedir aquela variável que nós criamos, né? Que é, primeiro eu vou vir aqui, game token set. Game token set. Eu vou vir aqui no ID A, ou seja, a saída aqui, e vou mandar para o trigger. Só que o token que eu quero alterar é aquela variávelzinha que está dentro do level aqui, bool is dead. E vou atribuir um valor de verdadeiro, então true. Como esse aqui é booleano, ele só pode ser verdadeiro ou falso, tá aqui, ó. Então teria que ser true ou false. Já que ele inicia em false, assim que ele detecta, ou seja, assim que ele colidir com o cano, ele vai alterar isso aqui para true. E nós vamos atribuir um impulso aqui para a bolinha, para dar aquele efeito da bolinha bate no cano, ela volta para trás, né? Ou seja, o pássaro, né? Então vamos adicionar aqui uma física, né? Então, action impulse. Só que o action impulse do Flapboard. Eu vou vir aqui a mesma coisa, ó, e mandar ativar isso aqui. Só que o impulso que eu quero, isso aqui pode ser do agrado de vocês, mas aqui eu vou colocar 50, 0 e menos 50 no eixo Z. Enviar a bolinha para baixo, né? Então, eu dou um 50 aqui no eixo X, enviando a bolinha para a esquerda. O eixo Y não vai alterar nada e o eixo Z vai alterar para baixo, né? Vai jogar a bolinha para baixo, ok? Esse aqui é o impulse. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Port index, ok. Aqui, ok. Impulse. O ângulo, eu não vou alterar o ângulo, não vou alterar mais nada aqui. Só precisa atribuir. Já está selecionado, né, o Flapboard. Eu vou atribuí-lo aqui. Ok? Já podem testar, se quiser testar isso aí. Eu vou só diminuir. Eu acabei fazendo muito grande isso aqui. Então, diminuir aqui. Ok, detectar colisão. Então, assim que ele colidir lá, ou seja, vamos só testar aqui, apesar que não vai ter muito efeito, a gente não vai perceber tanto efeito aqui, ok? Mas eu vou só testar aqui, passar no primeiro cano aqui, um ponto, e de repente ele, puf, olha só, já está funcionando, ok? Só que isso aqui a gente vai ter que ocultar, né? É claro que automaticamente o que vai fazer aqui, ó? Assim que ele bater no cano, a gente vai ter que congelar a câmera, né? Diminuir o movimento disso aqui, parar isso aqui, né? Na realidade, diminuir o movimento ou parar, tanto faz. E congelar a câmera aqui para ele poder, ou seja, ele poder cair e a gente não vê mais essa bolinha aqui para baixo, ok? Então, seguindo aqui. Bem, pessoal, então assim, depois de criado isso aqui, ó, então a detecção da colisão, ela só vai servir aqui para alterar a variável lá de falso para verdadeiro, né? Então o que acontece? Assim que fizer isso aqui, der o impulso lá na bolinha, nós vamos congelar a câmera, mas para fazer isso, nós vamos voltar aqui nessa seção aqui da câmera que segue o player e nós vamos adicionar mais alguns nodes aqui. Então, primeiro, nós vamos verificar se aquela variável ela é igual a true ou igual a false. Então, vamos adicionar aqui um node de game token. Esse game token, ele é vou clicar aqui duas vezes, clicar nesses três pontinhos. É desse bool is dead. O
que ele vai comparar? Ele vai comparar se é false. Então tá aqui. Mission Game Token. Ele pega lá ou seja, verifica se morreu. Se morreu, se for igual a false, o jogo continua. Se for igual a verdadeiro, ou seja, se for igual a verdadeiro, significa que ele morreu. E se morreu, a gente tem que fazer uma alteração aqui. A câmera não pode atualizar se ele tiver morrido. Então eu vou pegar esses dois nodes aqui, vou puxar ele para cá, bem para o final. Vou desconectar esse aqui. É só clicar aqui e arrastar para fora. E vou colocar um novo node aqui. Que esse node ele vai verificar o seguinte: se não tiver morrido ainda, a câmera tem que estar atualizando. E se tiver morrido, a câmera ela vai congelar, não vai atualizar. Então nós vamos colocar um node de gate aqui, um node lógico, onde ele faz o seguinte: ó, se não tiver morrido, então se for falso, então se for igual, ele vai vir aqui e mandar abrir isso aqui, essa lógica. Se não for igual, ou seja, se for verdadeiro, ele vai mandar fechar. Então a câmera não vai fazer a atualização. Ok? Eu vou puxar essa parte aqui de posição, ele vai vir para iniciar, mandar iniciar o lógico aqui. Então assim que iniciar, isso aqui ele vai mandar para cá, ou seja, o mesmo valor que entrar aqui, ele vai sair aqui. Da seguinte forma, só vai sair a posição da bolinha, só vai conseguir atualizar se não tiver morrido ainda. Se tiver morrido, ele não vem. Então, se não for igual, o que ele vai fazer? Dá um stop aqui. Okay? Então, ele só vai atualizar a câmera aqui, a posição da câmera, só se tiver vivo. Isso aqui já funciona, só que tem um pequeno problema ainda. Vamos testar aqui, ó. Então, ele está funcionando normalmente. Observe que a câmera está seguindo o player. Eu vou marcar um ponto aqui, só para a gente... Um ponto. 2 pontos. Aí agora eu vou deixar bater no cano. Bateu. Observe que a câmera ela congelou, ela não está mais seguindo o player. É claro que nós temos as nuvens e os canos aí se movimentando, que é a movimentação normal, que a gente pode parar isso aí também. Ok? Vou dar um ESC aqui e sair. Então a câmera ela congela assim que... Só que tem um problema. Isso aqui, depois de um determinado tempo, ele tem que reiniciar, né? E quando reiniciar, ele vai estar com essa variável Bow is dead como true. Então o jogo ele não vai iniciar, a câmera não vai atualizar. Então isso aí a gente tem que fazer também uma pequena modificação. Precisamos aqui informar então para o nosso game aqui no Flowgraph, na configuração inicial, logo no início aqui, a gente precisa setar aquela variável para false, para ela começar o jogo. E assim que der um game over, a gente seta a variável para true. Então vou só puxar um pouquinho aqui essa parte do comentário, start, e vou colocar um node aqui. Na verdade um novo não, né? Um node que a gente já conhece aqui, que é o game token set. Então vou setar aqui. Ele vai iniciar aqui. E eu vou setar aquela variável que nós falamos, que ela é essa aqui, bow is dead. Eu vou setar ela para false. Assim que iniciar o jogo, ela sempre vai estar setada para false, ok? E vamos criar aqui a lógica aqui do game over. Então, game over, deixa eu só puxar um pouquinho isso aqui para frente. Epa, tô apanhando aqui, ó. Puxei aqui.
e vou criar o Game Over aqui. Então vou criar um comentário aqui, box, vou chamar de Game Over. Esse box aqui ele vai ter esse comentário, que é o Game Over, ele vai ter apenas 2 nodes aqui. Então, o primeiro node vai ser Game Token. Só Game Token. Nós vamos chamar aquela variável aqui. Bull is dead. Vamos comparar ela com True. Comparar ela com verdadeiro. Se ela for verdadeira, ou seja, é Game Over. E se for Game Over, eu tenho que verificar a câmera aqui, né? View. Então vou colocar pode ser esse link mesmo. Puxar um pouquinho aqui. A saída aqui, ou seja, se for igual, né? Se for igual, eu mando ativar a câmera. Só que câmera é essa? Essa câmera aqui, nós vamos criar uma câmera de Game Over, que vai ser uma câmera que ela vai estar diretamente ligada com aquele texto. Então é uma câmera que ela, ou seja, assim que der Game Over, ela vai sair daquele patamar da câmera que estava exibindo o player e vai para uma câmera que vai estar exibindo o texto de Game Over. Ok? Além disso, eu vou mandar aqui, ó, aqui eu tenho essa ação aqui do botão de pulo, né, de salto, jump. Então, quando for igual a true, ou seja, der Game Over, eu não quero que a pessoa consiga pressionar a tecla espaço e dar o salto do player, ok? Então aqui eu estou desativando aqui a tecla e mandando habilitar uma câmera. Só que essa câmera eu não tenho ainda, então vou ter que criar ela agora. Vamos voltar aqui ao CryEngine, a engine aqui, vou salvar, né? Sempre lembrem de salvar. Pessoal, voltando aqui, ó, vamos fazer o seguinte. Vamos primeiro posicionar o texto aqui de Game Over, que a gente já criou anteriormente. Então, esse texto aqui, ele está dentro de um grupo chamado Game Over, que eu criei nas últimas aulas. E eu vou posicionar esse grupo aqui, Game Over, mais ou menos aqui a 472. Eu acho que vai ficar legal. 472. 500 96. Então eu vou pressionar, selecionar aqui dentro, ó, e pressionar a tecla G, então eu tenho aqui, ok? Mas se a gente observar, olha só, quando eu dou play aqui, o Game Over está lá, ó. Tem mais um problema, né? Qual é o problema aqui? Se eu der play, olha só, ele está seguindo a tubulação. Isso aqui eu poderia colocar ele embaixo, mais em cima. Eu vou só modificar aqui. Na verdade, vamos colocar uma outra posição para ele, bem longe aqui dos tubos. Então nós vamos utilizar aqui 472, ou seja, a mesma posição aqui do X. Vamos colocar aqui 555 e vamos colocar aqui 100. Com isso, se eu pressionar G aqui, ele vai estar bem. Olha só, observa aqui, ó. A câmera está aqui, olhando para lá. E o texto está aqui. Então esse texto ele não vai aparecer nessa câmera aqui, ok? E agora eu vou criar uma nova câmera, que ela vai... essa nova câmera,
ela vai servir para exibir isso aqui. Então, quem lembra aí, ó, nós vamos acessar. Vamos criar uma câmera aqui, né, para essa frente aqui. Só um momento. Olha só. Posicione aqui, ó, o texto mais ou menos aqui no centro. Depois a gente configura o restante, mas eu vou posicionar mais ou menos aqui, ó. E vou vir aqui na câmera, Create Camera from Current View. Ou seja, criar uma câmera nessa visão corrente aqui, ó. Ok? Já está aqui a câmera. Opa. Cadê a câmera? Cadê a câmera? Só um momento. Só um instante. Será que é essa aqui? Tá tudo atrapalhando aqui. Eu vou clicar nesse botão só para eu não... Só que aí eu perco a referência da câmera, né? Ah, tá aqui. Essa entidade é a nossa câmera, ok? Nós vamos renomear ela aqui para... Vamos dar o nome aqui de Game Over Camera. Ok? Então vai ser essa câmera aqui. Se eu vir aqui, ó, Game Over Camera, eu tenho essa visão, ok? O que nós vamos fazer aqui agora? Eu vou vir aqui no Flow Graph. E aqui em cima, a câmera selecionada, né? Claro, tá aqui. Eu vou vir aqui e mandar adicionar essa câmera, ok? Eu só vou posicionar ela aqui agora num local mais estratégico. Então nós vamos colocar aqui mais ou menos 471, que eu já tinha feito o teste aqui anteriormente. Seguindo um tutorial aqui da CryEngine, né? Muito interessante. 587 e 100. Ok? Deixa eu ver onde é que essa câmera está. Então, ela está aqui. Se eu vim aqui na câmera, câmera entidade, Game Over. Eu vou ter esta informação. O Game Over vai estar aqui. Ok? Lembrando que quando der play, então aqui, ó, assim que o jogo acabar, ó, já vai aparecer lá o texto de Game Over, ok? Só que tem um pequeno problema. A gente está visualizando aqui, ó, a gente está vendo todos esses tubos se movimentando, ou seja, continua movimentando, as nuvens estão se movimentando. Isso aí eu preciso resolver esse problema, então eu tenho que parar também a movimentação dos tubos. Olha só, gente, para a gente poder fazer parar a movimentação dos tubos, a gente vai ter que fazer uma alteraçãozinha aqui no Flow Graph da tubulação. O problema é que o Flow Graph da tubulação, eles são separados, né? Então nós temos aqui pilares, nós temos aqui o PP1, o PP2, o PP3 e o PP4, ok? São todos o mesmo Flow Graph. Eu poderia ter feito um único e associar todos eles, né? Só que se eu fizesse isso, o que acontece? Cada objeto daquele, cada tubo, ele precisa de uma lógica. Então, se a lógica aqui, por exemplo, se eu tenho um tubo e utilizar esse mesmo Flow Graph para os outros, cada um associando a um único Flow Graph, quando um tubo faz uma modificação, os outros iriam fazer. Então, para evitar esse problema, a gente criou um para cada um aqui. Então, 4 tubos, 4 lógica aqui. Apesar que é a mesma, né? Mas a gente vai ter que vir aqui fazer uma pequena alteraçãozinha aqui, utilizando um stop aqui. Ó.
assim que der game over, ele tem que parar essa movimentação, que é basicamente este node aqui. Só que para isso eu vou só trocar esse node, esse aqui e este aqui, ó, que a gente não precisa inicializar eles, que é igual aqui está inicializando. Ó. Eu poderia até deixar ele, eu acho que não tem problema não. Mas tem um outro node que a gente pode utilizar aqui, ó, que é eu vou vir aqui no primeiro, cadê? Nesse aqui. Pressionar a tecla Q, deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Entity posição. Então, de vez de pegar a posição, eu vou utilizar esse Entity pos. Só que eu tenho que usar o AI-end, né? Aí, deixa eu ver o que estava aqui, esqueci. AI-end, AI-start. Aqueles dois, essas duas entidades que estão aqui. Ó. Deixa eu voltar aqui, default. Essa entidade, AI-end e AI-start, okay? Que é o início aqui, ó, a origem, né? Então eu vou pegar logo a AI-end aqui e mandar inserir aqui. Deixa eu colocar um node aqui de... É bom que a gente já vai percebendo aqui, ó, que a gente pode usar tanto um quanto o outro. Eu poderia usar esse ou esse, tanto faz, tá? Eu vou pegar a posição dele, então aqui, e jogar para destino. Então esse aqui, a vantagem deste aqui, deste objeto, que ele vai, ele não precisa startar ele, não precisa iniciar. Ele vai estar sempre sendo atualizado, né? Deixa eu pegar esse aqui também. Vou copiar esse aqui. Ctrl C, Ctrl V. Esse é o start. Vou jogar aqui já na posição. Deletar esse aqui. Esse aqui é o start. Então vou vir aqui. Aí start. E setar ele aqui para o aí start. Aí start. Agora o que eu vou fazer? Eu vou jogar aqui um token. Então aqui game token, ativando essa variável aqui de bool is dead, atribuindo, comparando aqui, né, com true. Se ela for verdadeira, o que vai fazer? Se ela for igual à verdadeira, ela vai dar um stop aqui, ou seja, parar a movimentação dos tubos. Então vou só jogar um comentário aqui que eu não tinha jogado naquela primeira aula. Comentário box. Esse aqui é o movimento dos tubos. Parei um pouquinho aqui, vou atender um telefone aqui, mas estamos de volta aqui. Então, eu coloquei aqui o token. Se ele for igual a true, ou seja, deu game over, ele vai parar a movimentação. Só isso aqui já é suficiente para a gente estar verificando aqui o efeito, né? No caso aqui, se eu der um play aqui, olha só, eu tenho esse primeiro tubo. Preste bastante atenção aqui, ó. Eu passei por ele e vou topar nesse aqui. Pá. Olha só, ele parou, mas o restante continuou movimentando, ó. Tá? A questão da física, lá, ele bateu um no outro. Ele pausou, né? Parou. Nós vamos resolver isso aí alterando também a lógica aqui dos outros tubos. Então vou pegar aqui, ó, copiar isso aqui. Copiei com tudo.
Ctrl C, e vou vir nos outros aqui, excluir e Ctrl V. Vou vir aqui, excluir, Ctrl V. Vou vir aqui, excluir, Ctrl V. Vamos testar aqui. Só tem um pequeno problema aqui ainda, que é o... Como eu joguei já nos outros, só Ctrl C, Ctrl V, deixa eu só ver aqui se ele já... Olha lá, parou todos, ok? Então já está funcionando. Eu imaginei que não seria possível, né? Por conta que eu só fiz copiar e colar. Mas só lembrando isso aqui, ó, Graph Entity. Na última vez nós adicionamos aqui os tubos como um gráfico, né? Uma entidade gráfica. Então, adicionou como entidade gráfica, esse flow graph aqui, ele está vinculado ao tubo 4, então ele vai funcionar no tubo 4. Porque se aqui eu tivesse colocado o nome do tubo, se fosse aqui, por exemplo, PIP2, PIP1, PIP4, aí ele só iria ativar aquele tubo, ok? Mas nesse caso aqui já está funcionando. Então, legal, beleza. Depois a gente vai fazer o efeito da câmera aqui, porque ficou muito seco, né? Muito... Olha só, ele vai passando aqui, a hora que ele bater aqui no tubo, automaticamente congela uma câmera e já aparece para a gente lá o Game Over, ok? Por enquanto é só isso. Depois a gente vai fazer as alterações necessárias aí para o restante do nosso game. Ok, gente? Espero que tenha gostado. Se gostou, dá um like aí no canal para nos ajudar aí a fazer um melhor trabalho. Ok? Valeu! Vamos continuar com esse projeto na nossa próxima aula. Obrigado!